Olá! A partir de agora você acompanha com a gente como foi a semana na Câmara. A Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na SMT ouviu mais 2 ex-secretários. José Geraldo Freire foi secretário de fevereiro de 2014 a maio de 2015 e assinou o contrato para fornecimento de cavaletes à SMT. Ele disse aos vereadores que autorizou informalmente a entrega do material antes da assinatura do contrato. Alegou que as retiradas de cavaletes eram gradativas e que os ajustes eram feitos depois no sistema. Já Fradique Machado foi chefe de gabinete da SMT entre junho de 2015 e março de 2016 e depois ocupou interinamente o cargo de secretário. Não soube dar detalhes do contrato e justificou a compra de cavaletes, afirmando que havia muitos eventos e vários estragavam ou eram furtados. Os vereadores apuraram que a SMT pagou R$ 175 mil por 7.150 cavaletes, mas ninguém na secretaria confirmou a entrega de todo o material. Segundo os membros da SEI, há problemas graves de gestão. Desde os primeiros depoimentos, nós podemos perceber a desorganização, a falta de compromisso com a administração pública, a falta de compromisso com o dinheiro do povo. Não tinham controle de entrada, não tinham controle de saída dos cavaletes. Os cavaletes eram lançados num sistema posterior, ou seja, bem depois da chegada desses cavaletes. Então, assim, a gente já tem muitos elementos para que a gente possa identificar atos de improbidade até criminais e pedir o auxílio da Polícia Civil, especificamente da DERCAP, na apuração dos crimes que foram cometidos. A ex-secretária Patrícia Veras foi notificada, mas não compareceu para depor. Nós temos uma afirmação que chegou um relatório para a ex-secretária Patrícia Veras, é um relatório que afirmava que tinha, na verdade, irregularidades na execução do contrato da empresa Trana, e ela não tomou nenhuma providência. É muito mais para ela se defender. Ela não quis, teve o direito de fazer isso. Não fez, a comissão vai apontar as irregularidades e as devidas responsabilizações, inclusive porque no caso dela pesa claramente sobre ela uma omissão de um fato grave que na verdade são as irregularidades da execução do contrato da Trana. A SEI da SMT vai entrar em recesso em julho. Nesse período, os vereadores vão concluir o pré-relatório com o que foi apurado até agora e também vão analisar os contratos que serão alvo da comissão a partir de agosto. E a SEI do transporte coletivo também terá recesso em julho, mas só depois de uma viagem para conhecer o sistema de transporte de Brasília. Nós temos um propósito de visitarmos 3 grandes centros do Brasil. O primeiro será Brasília, onde estaremos visitando o transporte público e privado de Brasília, considerando que Brasília, o transporte funciona de forma efetivamente positiva e considerando também que quem organizou e montou a estrutura do transporte do Distrito Federal é a mesma estrutura que fez aqui em Goiânia, é o CETRANSP, o atual CET, a rede MOB que administra e que controla o transporte de Goiânia. Então nós queremos trazer aquilo de bom que está sendo feito, aquilo que positivamente funciona em Brasília, para que ao final dessa comissão nós possamos apresentar as sugestões e os caminhos para que o nosso transporte também seja um transporte de qualidade e, se depender da nossa vontade, será o melhor transporte do Brasil, com certeza. E a SEI, que investiga as contas da Prefeitura nos últimos 9 anos, ouviu 2 ex-presidentes do Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores, o IMAS. Entre 2005 e 2007, Lauro Belchior foi presidente do ISM Saúde e Previdência. Depois desse período, assumiu o Instituto de Previdência do município, o IPSM, que foi desmembrado e seguiu no cargo até 2012. Aos vereadores, Lauro reconheceu que a dívida de R$ 42 milhões que deixou na prestação do serviço de saúde ao servidor veio da gestão anterior e seria parcelada e quitada. Na área da Previdência, ele alegou que deixou saldo de 300 milhões em um dos fundos e que a aposentadoria dos servidores do outro fundo deveria ser totalmente paga pela Prefeitura, uma forma de parcelar uma dívida do Tesouro Municipal que deixou de repassar a contribuição patronal em anos anteriores. Também prestou depoimento à SEI o ex-vereador Denício Trindade, que ocupou a presidência do Instituto de Saúde do município durante 6 meses em 2008. Ele disse que reduziu o atraso no pagamento a prestadores de serviço.
de 120 para 70 dias no caso de profissionais de saúde e de 130 para 75 dias no caso de clínicas, laboratórios e hospitais. Demício não soube precisar o valor da dívida do Instituto, nem se a Prefeitura deixou de repassar a contribuição mensal dos servidores. Aprovado em última votação o projeto de lei da vereadora Cristina Lopes, que pode evitar danos ao patrimônio arquitetônico da Praça Cívica. Acompanhe os detalhes. O projeto estabelece, entre outras regras, que estruturas só podem ser montadas a no mínimo 2,5 metros de bens tombados. Limite máximo de 100 decibéis para o som, instalação de banheiros químicos longe das fachadas dos prédios, rigor na observação de normas de segurança para as instalações elétricas e prevenção de incêndio. Além disso, fica proibido ocupar gramados e fontes, perfurar o piso para instalação de coberturas e fixar faixas e cartazes em monumentos ou árvores. Para valer, a lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Íris Rezende. E o vereador Jorge Cajuru usou a tribuna para dar uma notícia. O Ministério da Saúde disponibilizou recursos para a implantação em Goiânia do Instituto do Diabético. O primeiro Instituto Diabético do Brasil está pronto. Os 6 milhões que o Ministério Público, que o Ministério da Saúde ofereceu, já estão à disposição da Prefeitura de Goiânia, esperando só a conta, que a Prefeitura informe para qual conta deposita o dinheiro. O que o senador Wildero de Moraes tratou aqui nesta Câmara, ele cumpriu rigorosamente. E o ministro me chamou ontem para dizer que não entendia o motivo da Secretaria da Saúde, do atual prefeito, não lhe enviar os documentos, o orçamento, o planejamento. O que aconteceu? O próprio ministro fez com a sua assessoria. Prefeito, diga, vamos dar um prazo ao senhor, diga se o senhor quer ou não o que o senhor prometeu aqui nessa casa para toda a sociedade goianiense e para os 35 parlamentares. O senhor quer ou não o Instituto Diabético? O senhor quer ou não os 6 milhões que estão lá? Para abrir o Instituto agora em julho. Porque caso o senhor não queira, nós temos a segunda opção. O plano B está pronto. É no HGG, com 100 leitos, com aparelhos prontos, que serão completados com esta verba, com 4 médicos que vão fazer cirurgias gratuitas, bariátricas e diabéticas, com os medicamentos todos, com tratamento até de pés diabéticos, enfim, um centro de diabéticos padrão de excelência. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com as notícias da semana na Câmara. O Teatro Goiânia é palco de várias apresentações. Foi inaugurado em 1942, durante o batismo cultural da cidade. Fica na Avenida Anhanguera, esquina com a Tocantins, no centro da capital. O teatro é considerado uma obra-prima entre as construções da capital. É patrimônio Art Deco de Goiânia. Santa Catarina, a gente já teve o primeiro furacão da história do Atlântico Sul, em 2004, e uma série de desastres climáticos pelas chuvas, deslizamentos, justamente no estado, Santa Catarina, onde após deslizamentos com mortes, com danos severos às populações, nós tivemos uma alteração do Código Florestal, diminuindo as áreas de proteção das matas, que na verdade nos protegem, né, desses desastres, diminui a nossa vulnerabilidade. E eu tenho parentes também na região de São Lourenço do Sul, que teve um recente desastre pela cheia de um rio que transbordou em poucas horas, atingindo cidades inteiras. Pessoas não conseguiram sair de casa, porque quando se acordaram, a água já estava na cintura e passou para o teto e não abria mais a porta e já não dava para sair. Nós estamos usando horrores de dinheiro público para eventos como a Copa do Mundo, né? Enquanto os estados dizem que não tem dinheiro para criar sistemas de alerta, que seriam muito mais baratos para alertar a população nesses momentos e que a população não sofresse tanto esses danos e pudesse se organizar e pudesse, enfim, estar mais segura no caso desses desastres que estão sendo mais frequentes, mais intensos.
Estamos de volta com as notícias da semana na Câmara. A audiência pública discutiu a preservação de um dos principais parques da capital. O Parque Carmo Bernardes é uma imensa área verde situada no Parque Ateneu, região sul da cidade. O local foi escolhido para receber uma audiência pública promovida pelo vereador Carlim Café, com a participação da comunidade e de outros vereadores. É muito importante, inclusive com a presença dessas crianças. Hoje nós temos aí uma representante da AMA que vai dar aula sobre educação ambiental. E essas crianças que aprendem aqui, levam para o vizinho, levam para o pai, levam para a mãe. E hoje o meio ambiente hoje é o tema, né, que está circulando no país. A gente precisa preservar hoje para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, sem a água. Hoje Brasília, por exemplo, está passando com dificuldade de água. Então é de extrema importância e a gente realmente precisa defender essa bandeira. Primeiro que você traz a Câmara a perto da sociedade, você traz essas crianças que são o futuro do Brasil, para ter uma consciência ecológica aqui no Parque Carmo Bernardes. E principalmente a gente traz um espírito público de aproximação do político com a sociedade e com aqueles que realmente nos colocaram lá. Hoje em dia, os políticos estão muito distantes da sociedade. Talvez por esse motivo que a corrupção assolou o nosso Brasil. A distância da sociedade ocasionou coisas maléficas, dentre elas a corrupção. No momento que você vê crianças aqui cantando, gritando o hino brasileiro, lutando pelo meio ambiente, você traz, reaviva o seu espírito público, que é a maior razão de nós estarmos hoje como vereador, os deputados como os deputados, senadores como senadores e os membros do Poder Executivo. O parque é circundado por 2,5 km de pista de Cooper, tem equipamentos de ginástica, bosque e espelho d'água. O vereador Carlim Café destacou que o local tem recebido melhorias por parte da prefeitura. Agora cabe à comunidade manter o parque preservado. Nós tivemos o cuidado de trazer o futuro do nosso país, que são os alunos, são as crianças. Você começar lá do jardim de infância, ou seja, do CEMEI, até a geração que já estão aí no 2º grau, nas faculdades, é a conscientização. Isso aqui faz parte, isso aqui é vida, né? Então, nada mais justo do que você trazer para onde a futura geração desse país é que vai poder a cada dia mais cuidar do nosso meio ambiente, não jogar lixo. Nós temos aqui um trabalho fantástico aqui através da AMA, né, que é da preservação, aqui é o Carmo Bernardes, que é o maior patrimônio que nós temos em toda a região, que é um lugar lindo, onde as famílias vêm, mas também conscientizar. Infelizmente tem parte da população que ainda não tem a consciência, né, de jogar uma garrafa, de jogar um lixo, um esgoto jogado na nascente. Então nós tivemos essa preocupação e fazer com que você, trazendo para dentro da realidade, possa conscientizar ainda mais. A comissão mista continua discutindo a lei de diretrizes orçamentárias. Só depois do parecer da comissão, a LDO será votada em plenário. Os vereadores Zander e Paulo Dyer pediram vistas ao projeto. A principal polêmica agora é o remanejamento previsto para a prefeitura alterar o orçamento. De acordo com a emenda do vereador Gustavo Cruvinel, o poder de remanejamento do prefeito passaria de 30% para 5%. A comissão mista marcou uma reunião para a próxima segunda, dia 3 de julho, às 20 horas, para votar a matéria. A situação de crianças e adolescentes envolvidos em atos infracionais foi debatida em audiência pública. A iniciativa foi do vereador Jair Diamantino. A audiência reuniu representantes da comunidade e foi coordenada pelo vereador Jair Diamantino. Teve também a presença dos vereadores Sargento Novandir e delegado Eduardo Prado. Eles definiram uma agenda de reivindicações para recuperar menores infratores e reduzir a criminalidade, especialmente em conjuntos habitacionais de baixa renda. Nós tivemos várias sugestões, tais como investimento maior na área social dessas crianças e adolescentes, o retorno imediato, não como Cidadão 2000, que acabou em 2009, mas que possa surgir novamente, que hoje nós podemos ver várias autoridades que se fez presente na mesa dessa audiência, que surgiu justamente daquele trabalho que foi feito até 2009. Então nós podemos saber que foi um trabalho excelente que possa retornar e com certeza que irá dar muito mais frutos. Deve seguir para a última e definitiva votação no plenário o projeto que autoriza a Prefeitura a criar o Conselho de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais de Goiânia. A matéria recebeu parecer favorável da comissão temática. O placar foi apertado.
Na Comissão de Direitos Humanos, o projeto recebeu 3 votos favoráveis e 2 contrários. A vereadora Cristina Lopes leu o relatório em que defendeu o projeto e apresentou uma emenda que foi acolhida, mudando a forma como deverá ser escolhida a presidência do Conselho. No texto original, o cargo seria ocupado pelo secretário municipal de diversidade de gênero. Nós entendemos que essa é a forma mais democrática. Quem tiver assento no conselho escolhe a presidência. Nós inauguramos, inclusive, no ano passado, um formato de alternância no Conselho Nacional em Direitos Humanos. Alternância da presidência entre homens e mulheres, inclusive com a promotora de Goiás, Ivana Farina, assumindo os 2 anos e nos outros 2 anos um homem. Eu achei que isso realmente pode contribuir muito e nós incluímos esse formato e foi aprovado por unanimidade essa emenda aqui no relatório que indica a criação do Conselho LGBT. Se o projeto passar em última votação e for sancionado, o Conselho deverá reunir 20 membros, entre representantes do poder público e de organizações não governamentais. É uma autorização para o prefeito criar um conselho onde se vai discutir políticas públicas no município de Goiânia contra a homofobia. Então, um conselho que vai fazer parte desde o Ministério Público, de OAB, de sociedade civil, de representante da Câmara, representante das secretarias municipais, todos juntos buscando medidas políticas públicas no combate à homofobia na nossa cidade. Essas minorias, elas não são ouvidas. São essas minorias, são as pessoas que sofrem na pele o preconceito, a homofobia e todas essas questões, que são as pessoas que têm mais propriedade para falar e para propor políticas públicas. Além de Tatiana Lemos e Cristina Lopes, foi favorável ao projeto o vereador Anselmo Pereira. O presidente da comissão, vereador Alisson Lima, só votaria em caso de empate, mas manifestou seu posicionamento. É muito polêmico, né? Mas eu sou a favor de uma sociedade igualitária em todos os espaços públicos, em todas as políticas públicas, e eu não vejo impedimento nenhum na Constituição do Brasil para a criação de um conselho como esse. Essas foram as notícias da semana na Câmara. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.